Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso último episódio deste ano do nosso Café das Sabidonas. E eu escolhi a Bia, da nossa convidada aí, para fecharmos com chave de ouro esse nosso último episódio do ano. Para quem está aqui a primeira vez, o nosso Café da Sabidona, se você perdeu algum episódio, você consegue escutar pelo Spotify e também assistir pelo YouTube. Já vou dizer para você aí ir lá no Spotify depois, né? E avaliar o nosso Café das Sabidonas para que possa aparecer aí para mais pessoas também. Se inscrevam no nosso canal do YouTube aí também. Nosso Café das Sabidonas, ele é dividido por temporadas, né? Então essa temporada vai aí até início de fevereiro. Temos mais convidados incríveis aí pro ano que vem também. Mas agora, no nosso último episódio, eu pensei assim, o que eu posso trazer de super especial para esse nosso Café das Sabidonas? E foi então que me veio a ideia de trazermos aí a Tainá. Já vou ver se ela está por aqui. E já vou chamar ela. A Tainá, ela cuida, gente, da minha família há muitos anos. Ela é uma esteticista alquímica e eu vou deixar ela depois contar um pouquinho pra vocês o que é isso, né? Como que funciona isso. Já fica aí também a dica para outras colegas, para vocês verem o quanto a estética tem de infinitas oportunidades e infinitas ramificações aí dentro da nossa área, né? A Tainá, como eu falei pra vocês, ela cuida não só de mim, mas da minha família. Já cuidou de toda a minha família em geral há muitos anos. E sabe quando a gente tá enfiada no problema, que a gente não consegue olhar aquele problema de fora? A Tainá, ela traz explicações incríveis sobre o nosso momento e do porquê que estamos vivendo tudo aquilo. E, obviamente, traz tratamentos personalizados aí. Então, assim, eu sou fã, muito fã do trabalho dela. E eu estou muito feliz que hoje vocês vão poder escutar um pouquinho ela falar e vocês vão entender essa minha paixão aí pelo trabalho dela. Deixa eu ver se ela já está por aqui conosco. Por aqui. Vamos ver se ela já está por aqui. Peraí. Um minutinho aqui. Nossa, maravilhosa! Dia. Tá, e seja muito bem-vinda ao nosso Café das Sabidonas. É um prazer enorme te ter aqui comigo. Tu não sabe, eu acho que tu já imagina o quanto eu sou fã do teu trabalho. Eu sempre deixo isso muito claro. A gente troca áudios infinitos aí. Eu tenho o maior carinho por ti, pela tua família e principalmente por tudo que tu já trouxe, né, de tratamento aí para nossa família. E eu sempre digo que o mundo precisa parar para te ouvir. Então é com muito, muito, muito prazer que eu te recebo aqui hoje. Nossa, gente, bom dia, obrigada. Obrigada. Vai fazer chorar já no início da live. Eu prometi sair de casa hoje, que eu não ia chorar. Eu tô muito sentimental, então, assim, toca nas minhas profundezas, aí o negócio fica complicado. Vocês, gurias, bom dia aí para sabidonas, bom dia para quem está entrando. Tá aqui com vocês hoje é uma oportunidade mais do que especial, um penúltimo dia do ano, né? Trazendo uma simbologia aí super deliciosa. Vocês têm aí somente energias boas para 2025. Maravilhosa. Tá, e conta um pouquinho das tuas formações aí, das tuas especializações para iniciarmos aqui com as meninas. Então, gurias, me formei em estética. A maioria de vocês aqui no perfil da Grazi também. Formei no ano de 2019. Meio recente ainda, solo inicial aí da nossa carreira, da nossa linda estética. E com tantas áreas para se seguir na estética, né? Com a vinda da pandemia, eu me peguei pensando e refletindo dos meus anos dentro da estética, dentro dos estágios e do que eu gostaria realmente, no que eu gostaria de atuar. Foi aí que surgiu a oportunidade de fazer parte do Fórmula Home Care em 2020/2, ali finalzinho do ano, foi quando eu entrei para o Fórmula. E naquele momento eu tive uma abertura muito grande para áreas que eu nunca imaginei poder atuar na estética, apesar de na grade curricular do nosso curso a gente ter aí áreas integrativas, a gente não tinha com tanta profundidade.
Então, dentro do próprio Fórmula, que eu tive um insight de trabalhar com os florais. Eu já gostava da área, já tinha um apreço muito grande pelas técnicas trazidas pelo Joel Aleixo, que é o meu mestre aí na área. E quando eu entrei para a EDAL, que é a escola aí brasileira de alquimia, foi uma oportunidade incrível de explicar o inexplicável em muitos casos que chegavam, às vezes, tanto ainda quando eu pensava lá no meu tempo de estágio, quando começaram a chegar as minhas pacientes, minhas primeiras pacientes dentro da minha casa, começaram a trazer relatos que eu não conseguia, às vezes, entender o motivo por que chegavam. E aí a alquimia trouxe várias explicações e trouxe essa verdade para minha jornada de trabalho. Então, fiz o curso de florais com o Joel, tenho os 2 módulos aí já na minha grade. E com tudo o que aborda a estética integrativa, eu fui abordando aí vários outros cursos que trouxessem cada vez mais essa bagagem integrativa e esse olhar holístico para o nosso paciente, principalmente envolvendo, né, as terapias que são mais alternativas e que muitos pacientes aqui para o interior, onde eu moro, procuram bastante. Gostam muito de trabalhar aí esse nosso eu superior, levar, né, essa espiritualidade para dentro da sua somente a cosmetologia. Incrível. Ela disse que ela teve esses insights dentro do Fórmula, mas, gente, o trabalho da Tainá, inclusive ontem eu mandei uma mensagem para ela e disse, olha, tu me manda alguns pontos principais aí, porque é muita novidade sobre exatamente o que tu aplica, né? A Tainá, ela tem um dom, a gente sabe que tem, tudo é treinável nessa vida, né? Todas as habilidades, elas são treináveis, mas tem pessoas que elas vêm ao mundo com um dom. E o dom da Tainá, gente, é fazer exatamente o que ela faz, né? Essa alquimia. E eu queria entender, né, que tu explicasse aí para as meninas também, o que são esses caminhos alquímicos dentro da estética? Porque até essa nomenclatura, né, uma esteticista alquímica é uma nomenclatura que eu gosto muito também, admiro, mas muitas pessoas desconhecem. Então, explica um pouquinho aí pra gente sobre isso, Thay. Então, vou falar para você sobre essa dança dos elementos, né, que trazem aí a simbologia da alquimia. Gente, a alquimia, além de ser uma técnica ancestral, vamos dizer, para trazer para um modo mais grosso de se falar, mas é uma técnica abordada aí pelos nossos queridos antepassados, né, dentro da astrologia, da matemática, da física, da química, tudo que nós temos hoje é alquimia. Alquimia é estar presente, é estar dentro do conhecimento, perante o conhecimento, respeitando a vida humana. Então, é um olhar integrativo para além do paciente, mas também respeitando aquela pessoa. Ela é uma base elementar. Dentro de cada partezinha do corpo dela, nós temos um processo ali em que nós podemos adentrar profundamente nas emoções, no cotidiano, no comportamento. E essa abordagem, né, não somente na alquimia floral, mas a gente tratar a alquimia como algo mais mensurável, como coaching, por exemplo, é uma alquimia também. É uma base de estudos para o comportamento humano e como a gente pode agir dessa forma cada vez melhor nas nossas performances dentro de tratamentos, dentro de tecnologias na área da estética e dentro também dos nossos trabalhos integrativos e alternativos que nós podemos atuar na estética. Então, basicamente, além da alquimia floral, a gente tem aí uma base de estudos profunda do ser humano, para além, né, da parte física apenas, estudando também a nossa alma por completo. Não, incrível. E a gente traz, eu acho que o que despertou, né? Depois pode me corrigir se eu estiver errada, mas o Fórmula ele traz essa base, né, do olhar holístico. E quando a gente fala holístico, a gente precisa trazer as pessoas para a nossa realidade, que nada tem a ver com misticismo, muito pelo contrário, e sim avaliar aquele paciente como um todo, né? Por dentro, por fora, o que pode estar correlacionado ali. O curso ele é muito voltado para a nossa fisiologia, porque nós temos muitas profissionais que, enfim, não conhecem, né, esse lado mais aprofundado. Então a gente foca bastante nessa questão da fisiologia e inclusive já trouxe, né, algumas palestras aí, alguns conteúdos de que isso não é místico, né? O nosso estado emocional, o nosso estado de estresse afeta infinitas coisas aí dentro do nosso organismo, mas a Tainá ela vai além, né? Então por isso que eu digo para vocês que às vezes
vezes nós, e até profissionais, né? Eu sempre digo que profissionais precisam de outros profissionais para serem tratados, né? Então, por isso que eu escolho a Thay aí para nossa família, porque é justamente isso. Ela olha além. E muitas vezes, quando você está naquele problema ali, a gente não consegue mensurar o que pode estar acontecendo de fora. E a Thay, gente, ela traz uma correlação com tudo, não é só com o organismo, não é só com o lado fisiológico, ela correlaciona com a lua, com o temperamento. Ela vai, gente, ela vai infinito e além, né? E aí, Thay, tem um ponto importante que até ela mandou toda uma apresentação, gente. Depois eu vou ver com a minha equipe como que a gente pode disponibilizar isso para vocês, se obviamente Olha, ela meu porque é incrível todo esse conteúdo. E ali, né, tu disse que a alquimia não acredita na doença. Explica isso um pouquinho pra gente aí também. Na verdade, né, Grazi, assim como eu acho que na estética integrativa a gente tem uma abordagem infinita de olhar para o paciente para além do sintoma que ele nos apresenta, a alquimia ela tenta entrar em partes dessa história que é contada pelo nosso paciente, que vê não somente o sintoma, mas o doente em si, o paciente, aquela pessoa que está relatando algo para vocês, que está contando essa história para vocês, é entre linhas que a gente começa a fisgar cada pedacinho dessa história, entender cada padrão comportamental. Então, por que a alquimia não acredita na doença? Porque, na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, tudo que nós estamos ouvindo daquele paciente, ele acredita naquilo, gente, com todo o vigor da vida dele. E se ele acredita que ele está com algum problema, que ele está com alguma questão que ele não consegue resolver, ele vai contar para vocês, basicamente, de uma forma muito breve, e é vocês que têm esse papel de aprofundar. Então, quando eu busquei a parte alquímica para dentro dos florais, né? Existem técnicas que a gente pode abordar dentro da nossa consulta para a gente conseguir fisgar exatamente as profundezas do nosso paciente. E esses dias, inclusive, Grazi, eu conversando num networking aí com um coaching muito interessante lá de Porto Alegre, lá de Porto Alegre, aqui do interior, a Grazi de Porto Alegre, longe, né? Estou aqui encharcadas. Mas ele estava perguntando como que ele poderia abordar, inclusive, alguma técnica para fazer o cliente dele se sentir mais à vontade no ambiente de um escritório para ele atender. E além, né, de, claro, vocês poderem atuar, vocês mesmos buscarem essas formações, mas existem razões aí pelas quais a fitoterapia está muito em alta, também a própria parte de ervas, né, os cursos de ervas cada vez mais surgindo, pessoas mais trabalhando com isso. Então, um exemplo bem prático para vocês, se vocês forem atender aí, uma diquinha básica, coloquem óleo essencial de laranja doce no ambiente. Recebam esse paciente de vocês aí com uma abordagem, né, acolhedora e deixem que ele inspire esse óleo. Eu procuro sempre fazer uma inspiração antes de começar a minha consulta, justamente porque eu quero que essa pessoa abra o campo dela para mim. E no momento da conversa eu consiga entender por que ela está me contando aquela história. Porque muitas vezes, quando a pessoa vem relatando um melasma, uma acne, uma dermatite, não é só isso, gente. Existe uma história por trás disso e existe um padrão comportamental que essa pessoa carrega, que com certeza afeta a nossa pele. Mas é essa parte que a gente se apega mais na alquimia. Então, entender o padrão dessa fala para que justamente a gente consiga saber asepsiar esse paciente e limpar esse campo para que depois isso ressoe na pele dele também. Ai, eu sou fã, eu amo. E agora falando um pouquinho para as meninas, para trazer isso um pouco mais para a nossa realidade, para as meninas conseguirem correlacionar. Nós sabemos que através aí da visão integrativa, né, sempre uma disfunção dermatológica, ela está correlacionada com várias outras disfunções fisiológicas dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, nós temos ali a nossa dermatite atópica, que a gente precisa avaliar todo o sistema respiratório desse paciente, então sinusite, bronquite, por aí vai, porque isso está totalmente correlacionado com essa disfunção. Mas o processo da Thay, ele vai além dessas perguntas que nós já conhecemos. Então explica um pouquinho para as meninas aí, tá? Pessoal, quando a gente tem... a Grazi trouxe aí um caso de dermatite, né? Pra gente falar mais no modo mais palpável. Pensem que esse paciente está tentando, de alguma forma, se proteger.
Porque no momento em que a gente começa a trazer as coisas para fora da nossa pele, elas saem do campo material, físico, né, da parte mais densa da nossa matéria e passam para a nossa matéria externa, é porque aquilo já está num alto nível de gravidade em que a pessoa está quase pedindo literalmente um socorro, né? Mas não é só a pessoa, e sim o perispírito dessa pessoa. Então, quando a dermatite está ali, por exemplo, ativa numa pele, eu gosto sempre de analisar onde eu consigo pegar o padrão dessa conversa. Como que é a relação com esse pai, com essas figuras masculinas, com essas pessoas que estão em volta desse ser que está ali na minha frente, né? Então, como que foi a criação dessa pessoa? Uma das perguntas que eu faço na minha ficha de avaliação é: como que é a relação com teu pai e com a tua mãe? Porque isso, gente, para além de um sistema, né? Também a gente tem aí várias profissionais que já trabalham com a parte sistêmica dentro da estética, mas quando a gente fala de comportamento e padrão, é porque isso já está biologicamente formado naquela pessoa. E por ela acreditar nisso, diariamente reforçar isso no cotidiano dela, por alguma falta de conhecimento ou por alguma desconexão, a gente caiu ali de bandeja na frente dessa pessoa para tentar fazer ela virar essa chave. Então, nem sempre vocês vão se pegar aí com casos tão cotidianos de situações de afecções cutâneas mais simples de se tratar. Mas uma dermatite, por exemplo, que tem toda a função respiratória no nosso corpo, tem toda a questão da linfa do nosso corpo, de como isso está inflamado, de como isso está sendo levado para as nossas vias respiratórias. Essa serpente de pai, que é a forma que a gente fala na alquimia, essa base paterna, de alguma forma está abalada. Ou existe algum trauma, ou existe alguma relação ali que foi desconexa, né? Se não foi com o pai, procure entender se não foi com o avô, avô paterno, bisavô. Então, isso é alquimia. A gente entra para dentro da vida desse paciente sem julgamentos e tenta entender de que forma esses padrões estão afetando hoje o campo dessa pessoa. E aí, conforme, né, a pessoa vai trazendo ali, o paciente vai trazendo os relatos, as coisas vão se conectando incrivelmente. Ai, meu Deus, eu amo. Eu sou uma pessoa muito curiosa sobre vários assuntos, né? E essa parte da estética integrativa é, obviamente, uma parte que me chama muito a atenção. E durante muito tempo eu estudei muito sobre isso, né? Como os pensamentos afetam, e aí vão afetando o nosso emocional, o emocional chega no corpo físico, e aí começam as manifestações. Então, na visão da alquimia, isso, né, agora que tu trouxe também, tudo começa através do que nós acreditamos, né? Muitas vezes do nosso inconsciente, aquele inconsciente, ele é alimentado por muitos anos aí, e isso vai reverberando nas nossas atitudes, né? E com certeza vai trazendo essas manifestações para o nosso campo físico, para o nosso corpo físico, né? E aí as mais diversas disfunções que nós podemos imaginar, não só disfunções dermatológicas, mas inclusive dores, né, tá? E dores, articulações, por tudo, de qualquer coisa que se... É incrível como a dor do paciente ela é real, por mais que para estamos ali na frente do paciente, né? A gente tem as nossas formas de proteger até o nosso próprio campo na hora de receber essas informações. A dor desse paciente ela se tornou real. E isso é uma das aulas que eu mais me encantei, que eu vi assim, eu acho que eu não vou conseguir nunca mais me desfazer dessa área. Foi uma aula do Joel em que a gente estudou a alma humana, gente. Então é como uma citologia, uma histologia da alma humana, junto com uma equipe de médicos. O Joel Aleixo ele tem ali, né, todo um aparato diferente realmente de abordar, de levar esse conhecimento para nós, profissionais que vamos se tornar terapeutas. Mas imaginem que dentro da cabecinha de vocês, né, cada sinapse é um feixe de luz. E cada comando que a gente dá para o nosso corpo, cada coisa que a gente vê, isso é completamente ilusório, mas dentro da nossa cabeça se torna real, é luz, a gente enxerga isso. E o nosso paciente, imagina quando ele não está enxergando dessa forma. Imagina como se a visão dele estivesse ali com quase uma miopia, estivesse embaçada. Essa falta de clareza, essa falta de entendimento é uma certa desconexão dentro desse corpo fisiológico. Mas isso só acontece no fisiológico porque a química já se aconteceu, já se fez, já se
padronizou nesse sistema a ponto de afetar ele dessa forma. E a nossa alma, que é algo mais elevado do nosso campo físico, espiritualmente falando aí, e quando eu falo espiritualmente, vou só fazer uma vírgula, Grazi, eu acho que falar de espiritualidade hoje em dia é um tema extremamente delicado, mas ao mesmo tempo muito preciso, porque a gente precisa entender que espiritualidade está na nossa volta, na nossa energia da nossa volta, e não sobre razões religiosas, né? Eu acho que a gente tem aí uma liberdade imensa de crenças, e eu gosto de sempre trazer isso para o paciente, porque quando a gente fala de espiritualidade, se torna às vezes um tabu muito grande. Na verdade, o espírito que eu falo para vocês aqui da alquimia, quando ele é afetado, é porque esse padrão existe lá. Porque você veio nessa espiral trazendo esse padrão e recuperar isso nessa encarnação. Então, quando a gente está já vivendo o processo físico, já formou a química, o nosso corpo já enxergou tudo isso, é porque lá em cima a coisa já está desenrolando. Então, a gente precisa, de alguma forma, né, de algumas formas de tratamento que nós temos aí, abordagens que nós temos em terra, em vida, encontrar a melhor maneira de ajudar essa pessoa, né? E sempre pensando, você não está olhando para a doença dessa pessoa, porque ela tá apenas porque ela está te falando, mas sim para o padrão dentro daquela conversa, dentro daquele comportamento, daquele cotidiano que está afetando de todas as formas a vida desse paciente. Incrível, não? E sobre espiritualidade, tem muita gente que acaba confundindo espiritualidade com religião, e nada tem a ver, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu sempre digo isso para todas as pessoas, para as minhas amigas, inclusive, gente, a gente precisa se encontrar na espiritualidade, seja ela qual for a sua espiritualidade, né? Um ser humano sem espiritualidade é um ser humano vazio. A gente precisa acreditar que existe uma força interna gigantesca e se preencher dessa força, né? Desse conhecimento. E aí muitas pessoas acabam confundindo isso, levando para a base da religião, que nada tem a ver, né? Todo ser humano precisa de uma luz aí para ser guiado, para se guiar, para se preencher e infinito, né? Tu falou também ali sobre a questão dos florais, né? Eu queria te perguntar, Thay, porque a gente mexe muito com... A gente mexe, né? A gente trabalha muito com frequenciais também, né? Que também são um tipo de floral aí. Mas eu queria te perguntar assim, florais de baile são a mesma coisa que florais alquímicos? Explica um pouquinho pra gente essa diferença aí. Sim e não. O que acontece com os florais alquímicos, né? Na verdade, assim como os frequenciais, os florais alquímicos, eles têm uma dosagem ali quântica especificamente colocada em cada um daqueles frascos. Então, a diferença são a gama aí de flores, que a extensão é muito maior. Dentro dos florais alquímicos, nós temos em torno de 99 flores, até já tem muito mais do que isso. Mas nos florais de bar, a gente tem em torno de 70 coisa, agora eu não me lembro de cabeça assim quantos, mas são 70 e poucas florzinhas. Quando a gente fala do floral alquímico, para além do processo de formação dele, os florais alquímicos eles são formados, gente, dentro de um sítio específico, onde todas as flores que são extraídas são plantadas em forma de mandala, respeitando os ciclos da natureza. Então, respeitando as estações, respeitando cada colheita e cada plantação e respeitando também as formações aí, os nossos ciclos da lua. E cada colheita feita dessas flores, cada ida para a extração, essas flores passam pela gama de frequências dos 12 signos. Então, cada floral que vocês tomam é regado aí da energia dos 12 signos presentes na sua mandala astrológica. E eu acho que esse é um assunto que a gente ia acabar entrando também, né, Graça? Muito. Porque Não, tu vai ter que falar, porque não tem. uma das formas que a gente tem de também trabalhar na avaliação é justamente abrindo para essa pessoa o mapa astrológico dela. E aí entram também diversas fontes, né? Eu tive experiência aí de alguns professores dentro da astrologia moderna, da astrologia alquímica, já fui também para uma astrologia kármica. Então, existem várias fontes que a gente pode aí buscar de conhecimento, mas a astrologia em si, ela traz um conhecimento também profundo dessa pessoa. Faz com que a gente tenha ali uma
gama de possibilidades, uma rede de possibilidades com esse paciente, e é dali que a gente tira, principalmente, da onde e para onde vão esses florais, para quais casas essa pessoa está precisando equilibrar, para quais setores dessa vida a gente precisa ajudar esse paciente. Vamos falar um pouquinho da parte prática e eu até vou me emocionar falando disso. Gente, pelo amor, antes de falar, já tô com o olho cheio de lágrimas. Eu vou começar lá do primeiro caso do Loguinho. Nós estávamos no nosso primeiro apartamento lá e a gente estava numa função de mudança e etc. E o Loguinho começou a apresentar, o Logan, meu cachorro, tá, gente? Começou a apresentar vários comportamentos estranhos, ele começou a ter feridas pelo corpo e a gente sempre cuidou muito dele, ele toma mais suplemento do que a gente e a gente não estava entendendo aquilo ali. E eu acho que eu comentei nos meus stories sobre isso, sobre a mudança e etc. Mas não correlacionando tudo isso, né? Eu comentei que nós estávamos nos mudando. Eu não lembro como a Thay chegou até mim. Ela disse: Olha, pode estar acontecendo isso, isso, isso. Eu posso te ajudar e tal, tal. Eu falei assim: Não, com certeza, quero agora, né? E aí ela trouxe uma consulta, gente, correlacionando tudo isso. E aí ela disse o seguinte para mim: Grazi, vocês estão numa atmosfera. E aí ela correlacionou tudo que vocês podem imaginar, gente. A lua, o que estava acontecendo. E ela assim, ele está sentindo toda essa atmosfera de mudança. E na cabecinha dele, né, no mundinho dele ali, ele está imaginando que ele vai ficar para trás. Que ele não vai fazer parte dessa mudança. Gente, aquilo me veio assim de uma forma. Eu chorei horrores. Eu falei assim, como que ele pode estar imaginando uma coisa dessas, né? E claro, o bichinho, a gente não tem toda essa noção do que se passa ali com eles, né? Mas até as nossas atitudes depois disso, depois dessa consulta dela, as nossas atitudes com ele mudaram. Ela trouxe várias estratégias aí pra gente aplicar com ele, e inclusive trouxe os florais, que daí foi quando eu conheci realmente o trabalho da Thay lá atrás. Eu nem lembro, acho que isso era, olha, nem vou lembrar o ano, né? Mas ela trouxe os florais, nós tratamos o Loguinho. Em menos ali de 15 dias ele já estava assim, perfeito. Ele encarou a mudança de uma forma muito perfeita. E nós, enquanto casal, enquanto casa, né, nessa atmosfera também, tudo mudou, sabe? Através desse tratamento, através desses insights aí. Então, só para explicar para as meninas como que funciona o teu trabalho na realidade, porque a gente traz o problema e ela explica a solução com tudo, com coisas que a gente nem imaginava, com coisas que a gente nem correlacionava ao mesmo tempo ali. E Grazi, né? Depois veio a Rebeca A esse ano. Rebeca! Eu vou querer que tu fale um pouquinho da Rebeca, porque o que aconteceu, gente? A Rebeca, ela entrou na nossa vida de uma forma muito inesperada, né? A gente resgatou a Rebequinha da rua, ela tinha sido atropelada e etc. E a gente estava num processo de adaptação muito difícil para todo mundo, né? É sempre difícil uma adaptação de um cãozinho que foi resgatado por vários traumas que ela traz. Eu queria que tudo isso desse muito certo. Eu queria que o Loguinho aceitasse ela, eu queria que o Silvio aceitasse ela. E aí a gente não sabia ainda se nós íamos ficar com ela ou se nós íamos, né, servir aí de lar temporário. E depois da consulta da Thay, eu falei assim, não, ela é para ser nossa mesmo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, se tu se lembrar, o que tu se lembrar da cabeça, né? Não precisa puxar muito, mas só para o pessoal entender aí. Foi uma experiência, todo tratamento é uma experiência, né, gente? Mas a Rebequinha foi muito especial, porque ela também veio ali num período, né, onde todo o nosso Rio Grande estava passando por uma grande atmosfera densa. E nesse período também, quando a Grazi estava ali em algumas transições, né, a Rebeca aparece para trazer algumas provações para ela, para fazer esse processo ali se tornar de alguma forma mais leve, né? Bastava só a família se consolidar dessa presença dessa cachorrinha tão especial que trouxe, acho que uma outra virada de chave para vocês como um todo, né, Grazi? E uma coisa muito dos florais para os pets, né? Assim como para crianças, os florais eles são especificamente para esses serzinhos, então eles não têm nenhuma solução alcoólica, eles são em glóbulos, são pequenas partículazinhas que se desmancham na boca. É muito fácil de dar para o pet, é muito tranquilo de dar para a criança. Então a gente tem realmente na alquimia uma abordagem diferente para cada ser e cada um, né, tem a sua especialidade. Uma coisa que eu tenho do atendimento que foi teu e do Logan, Grazi, que
ela ficou chocada porque eu abri o oráculo das flores para ela. Isso é uma das etapas do tratamento muito importante, porque o paciente tem total autonomia de abrir o oráculo e ele sentir que flor vai dentro do floral dele. E eu entrego o protagonismo para vocês que estão procurando o tratamento, não eu vou lá e monto o floral como eu quero. A base do floral está pronta para mim, mas o que vocês trazem é o que a gente condiciona dentro daquele tratamento. Então, a gente tem o oráculo das 99 flores aí do nosso grande alquimista João Aleixo, e com isso a gente consegue fazer uma abordagem também, né, dentro da consulta que faz aí, eu acho que faz quase que uma canção para dentro dessa pessoa, porque é um encantamento que traz, né? Hoje em dia, apesar de tudo ser uma associação às vezes até um pouco mística, quando a gente olha o significado das flores e quando a gente entende que, assim como nós, eles são seres vivos e são eles a alma das plantas, não ela. A alma dela é que trata as nossas problemáticas, as nossas densidades, as nossas questões internas. A gente vira, gente, assim, uma chave gigantesca na nossa vida. E eu queria, Grazi, aproveitar para falar de uma forma um pouquinho diferente, assim, sobre essa experiência que o paciente passa dentro do floral, porque quando a gente fala, quando a gente olha, né, para o paciente, não só como o mapa astrológico, mas também como um ser espiritual, a gente tenta enxergar ele como a árvore da vida. Eu tentei enxergar assim a Rebeca, assim o Logan, assim a Grazi, o Silvio, mas cada pessoa é uma árvore da vida. Então vocês precisam imaginar aí comigo, entrar nessa atmosfera agora para que a gente tente juntos, né, fazer essa compreensão. Pensem que a cabeça de vocês, ela é um grande caule que faz toda essa abordagem, né, do nosso campo. Então é ela que conecta a gente com o nosso eu superior, com a nossa espiritualidade, com as nossas intenções, com o nosso conhecimento. O nosso corpo, o nosso tronco, ele faz o papel do caule, da nutrição. E aí imaginem, né, falando, trazendo a vírgula ali dos nossos problemas dermatológicos, nossas afecções cutâneas. Imagine que esse corpo, quando não está 100%, gente, para de nutrir 100%, não consegue realmente fazer aí uma boa compreensão do campo físico, né? E acabam aparecendo todas essas problemáticas que a gente trabalha também dentro da estética. Os nossos pés, as nossas pernas, que são os nossos movimentos, o nosso ir para a vida, né? Faz a parte aí sulfúrica do nosso corpo, nosso fogo, a nossa vontade de ir, e muitas vezes também, né, tá aí um pouco densificado por questões do dia a dia, do cotidiano, e nessas pequenas abordagens a gente consegue tirar com uma certa facilidade, né, às vezes só do jeito da pessoa sentar, do jeito da pessoa falar, dela se curvar perto de nós, a gente consegue fazer essa ligação, essa leitura dessa árvore da vida e entender em qual campo de fato a gente vai começar a conversar com essa pessoa. Isso, inclusive, é tema aí das nossas grades curriculares da estética, né, Grazi? Porque dentro do visagismo a gente lê os temperamentos, a gente conhece também de outras formas, e a alquimia faz isso também, uma ligação gigantesca com o visagismo, para que a gente entenda exatamente como é o padrão de linguagem corporal também do paciente. Então é super... Eu até anotei para a gente falar sobre isso, né? Sobre como isso chega no nosso corpo físico. Inclusive, dentro do curso Fórmula Home Care, a gente tem uma aula chamada de psicodermatologia. Porque o que acontece, tá? E eu gosto muito de provar fisiologicamente que isso não é misticismo, que isso é fisiológico. Então eu trago aulas, eu trago artigos ali para as pessoas de fato entenderem que isso não está no campo das ideias. Gente, isso tem artigos, isso tem comprovações científicas ali. E nessa aula de psicodermatologia a gente fala muito sobre isso, né? O que está no teu pensamento, né? O que vem para as tuas ações e como que isso reverbera no teu corpo físico. E aí a gente tem uma coisa que a gente fala muito sobre o estilo de vida, né? Sobre o comportamento, sobre a alimentação, sobre como que você está levando a vida. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem um problema que está lá, né, no nosso inconsciente, a gente nutre, a gente alimenta tudo aquilo, e quando ele chega no corpo físico, ele não encontra nada no lugar, muito pelo contrário, né? A gente tá lá com maus hábitos alimentares, a gente tem sedentarismo, tem várias coisas ali, e aí isso acaba intensificando ainda mais todas essas disfunções aí que nós conhecemos.
E trazendo de novo um pouquinho a questão da Rebeca para vocês entenderem como que a Thay, ela aterriza esse paciente. A Rebequinha, ela falou o que acontece. A gente trabalha muito com agenda, com projetos e etc. E nós estávamos num momento muito de imaginar coisas lá na frente, projetos, a gente estava lá em 2050, gente. E aí a Thay, ela disse uma frase para mim que aquilo ali foi assim, tudo, fez total sentido. Ela disse, olha, a Rebeca chegou para aterrissar a família de vocês, para vocês viverem um pouco mais no aqui e no agora, e com todos os presentes que já fazem parte da vida de vocês, e não estarem tão lá na frente, né, com toda essa cabeça trabalhando essa ansiedade no futuro, e sim estar aqui, porque ela vai exigir atenção, alimentação, cuidado no aqui e no agora. Então ela trouxe muito isso, e depois que tu falou isso, tá, céu, fez total sentido isso, sabe? De realmente estarmos no aqui e no agora, nesse momento presente aí. Eu amo, né? Sou fã. Eu anotei várias perguntas aqui pra ti, tu que lute aí agora, né? Mas a gente já falou aí, então, sobre a diferença dos florais, né? E deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Para agregar a consulta, né? Toda essa avaliação aí que tu faz, todo esse trabalho que envolve aí, é necessário ter algum tipo de formação, alguma formação em astrologia ou florais alquímicos? Como que funciona isso? Porque a gente sabe que na área da estética, né, as pessoas se encantam por algum assunto, simplesmente saem fazendo alguma coisinha ali de final de semana e já saem, bum, né, aplicando tudo. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa visão aí de como que funciona. Exige sim, gente, uma dedicação, né, para que a gente possa atuar. Até porque quando a gente fala aí, por exemplo, de astrologia, hoje a gente tem inúmeros perfis, inúmeras pessoas que trabalham com astrologia, mas nem sempre, de fato, essas pessoas estão talvez trabalhando com algum tema específico, vem de alguma escola, de alguma formação. Então, assim como na estética a gente faz, né, a nossa graduação, é necessário sim passar pelas etapas para que a gente consiga compreender dessa forma o nosso paciente, compreender a nossa vida, nós passarmos pela experiência. Uma coisa que eu sempre tenho para mim, assim, acho que desde os meus tempos terrenos de estágio no laboratório da Ubra, é que eu gosto de passar pela experiência. Então, antes de começar a atuar com os florais, eu me tratei. Tanto que eu me tratei de uma forma, gente, que eu fiquei até grávida. Até grávida em 2022, eu terminei o meu tratamento e eu fiquei grávida. E até vou trazer um relato depois de uma outra paciente minha, que eu acho que ela estava aqui na live, eu vou trazer, mas ela é uma pessoa assim maravilhosa também, que teve essa experiência junto comigo. Na astrologia a gente tem várias vertentes, então a gente pode escolher qual a que realmente faz sentido para nós. Tem a astrologia kármica, moderna, também temos a astrologia alquímica, que é de uma vertente mais parecida já com essa leitura que na alquimia a gente faz, que são algumas ligações, que eu digo que a gente vai fazendo assim, alquimizando tudo, juntando tudo numa coisa só, mas que vocês passem pela formação é importante, para que vocês possam realmente usar, né, fazer usufruto desses materiais de forma responsável e com uma qualidade aí muito maior também para o atendimento de vocês. Essa paciente, Grazi, ela, junto comigo, ela foi a pessoa que passou, ela foi o meu estudo de caso dentro do curso. Então, a gente tem, num período da formação ali, o último semestre, ele é praticamente aula prática para que a gente passe pela experiência ou a gente trate alguém. Eu resolvi eu passar pela experiência, eu tinha algumas questões que eu queria resolver dentro de mim em relação às minhas figuras de pai e mãe. E aí veio também a minha paciente fazendo esse papel aí, trazendo uma experiência como paciente já comigo. Ela queria engravidar. E aí, gente, essa pessoa, ela já fazia tratamento facial comigo. Ela tinha vários sintomas para ovário policístico. E eu dizia para ela, tu não tem, teus exames estão perfeitos, teus hormônios estão perfeitos, teu sistema está perfeito. O que está acontecendo dentro de ti? Quais são as tuas dores que tu não está conseguindo falar? Ela começou a terapia e quando ela se sentiu segura, eu já estava terminando meu tratamento, ela começou a fazer a experiência, eu estava terminando a formação e aí eu comecei a dar o tratamento para ela. Nós fizemos uma limpeza de pai e mãe, que é o que a gente chama de limpeza de DNA. Então, normalmente, quando existem traumas mais profundos, a gente precisa passar, assim como pela asepsia frequencial, né, que a gente faz os detox, faz todo o processo,
no floral também, para limpar campos, né, específicos daquela pessoa, áreas específicas. Então, ela passou pela limpeza de pai, limpeza de mãe, e nós fizemos uma abertura de matriz, que é quando dentro do nosso sistema alquímico, a matriz feminina, ela é o que abre os teus chakras, todos os teus chakras, Gente, tô os teus toda vórtices. arrepiada, socorro! Isso para que tu possa receber o espírito que vai ser encarnado dentro de ti. E quando, gente, eu também me arrepio toda, quando ela, a última gota do floral, eu tenho a mensagem, eu juro que eu posto a mensagem para vocês. Porque no outro dia ela fez um teste, ela mandou, Thay, eu tô grávida. E eu, meu Deus, tu tá muito. Eu tenho uma paciente para te indicar, e é muito isso, né? Como tu trabalha além, né, de todas as disfunções aí, e eu até falei para uma paciente, olha, vamos entrar com os florais para fazer um processo de detoxificação celular. Mas é que nós duas trabalhamos, apesar de muito parecido, em vias diferentes, né? Tu vai além de tudo ali. Então, agora que tu tava falando, eu falei assim, cara, eu tenho muito uma paciente para te indicar. Mais uma aí, né? Porque eu sempre falo muito dos teus tratamentos, eu acho incrível. Eu tava procurando aqui, inclusive, as mensagens do último tratamento da Rebequinha ali, enfim, né? Porque tu correlacionou tudo. A questão da lua, a questão do momento, a questão do nosso sentimento. Gente, e eu simplesmente, a consulta da Thay é uma coisa que assim, a gente praticamente não fala nada. Você só entrega o problema para ela. Olha, eu tô com uma cachorrinha resgatada e eu preciso fazer a adaptação dela. Resolve isso aí para mim, entendeu? E aí ela vem, mas ela vem com tudo, assim, né? Então é realmente incrível. Eu indico muito o teu trabalho, já indiquei para familiares, já indiquei para pacientes, né? Porque quando as pacientes elas são abertas para receberem algo a mais, eu faço questão de indicar, porque realmente é um trabalho de dentro para fora, é um trabalho de outros níveis aí, mas a paciente ela tem que estar aberta a tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Que a gente sabe que tem muitas barreiras no nosso mercado, tem muitas pessoas que levam para a história do misticismo, e aí a gente vai longe nisso tudo, né? Então, realmente, a paciente ela precisa estar com um nível de consciência mais elevado para entender que isso sim pode estar realocado em outros lugarzinhos e que precisa de um tratamento personalizado e específico para chegar até lá. Sou muito fã do teu trabalho, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de perguntas aqui. Acho que a gente já falou então sobre a formação aí, se é necessário ter formação, né? Uma dica para quem quer começar, né, nesse teu universo, gente, eu já tento essa mulher há anos para ela fazer logo o curso dela, entendeu? Para ela colocar aula dentro do curso Forma Home Care. Eu já, mas assim, vocês não estão entendendo. Semanalmente é um áudio meu lá, e aí, tá, e vamos embora de aula. Então, enquanto que ela ainda não tem o curso dela, entendeu? Como que as meninas, para quem quer começar, né, a inserir um pouco mais isso nos tratamentos aí para essa linha, né, alquímica, qual é uma sugestão, qual é uma dica que tu deixa aí para elas? Gurias, então, só fazendo uma vírgula, Grazi, no que tu trouxe antes, né? A gente pode aí de inúmeras formas trabalhar com os nossos pacientes, mas uma coisa que está super acessível para vocês, de uma maneira bem específica, são os sprays ambientais, são os óleos essenciais, são as formas aí mais alquímicas próximas do nosso cotidiano, né? E os óleos essenciais, né? Os verdadeiros, não essências, né, pessoal? Vamos lá, vamos pro óleo essencial. Muita gente aí chegando, às vezes chega um paciente também assim, eu uso a tal, mas não é a mesma coisa. Vamos tentar converter um pouquinho aí essa tua jornada, vamos tentar mudar um pouquinho para melhorar. Mas de inúmeras formas a gente tem as ervas disponíveis hoje em dia, né? A nossa natureza é vasta em matéria-prima para que a gente possa ter muitas formas de trabalhar, tanto em princípios ativos, quanto em óleos essenciais, quanto em sprays ambientais, em marcas que trazem esse tipo de servir para nós. Então, ai que linda, Maquete. Inclusive, A gente ó, já fica a sugestão para vocês dos sprays que são muito mais. Inclusive, se tu quiser falar um pouquinho, tá, e deles, gostaria que tu falasse para as pessoas entenderem a diferença de apenas um spray, né, com aroma para o ambiente, por exemplo, um aroma com essência, digamos assim, só vai dar o cheirinho.
e desses sprays que realmente eles são também um tratamento, né, para o corpo físico, para o campo energético aí. Então, se tu puder dar essa palhinha, porque eu tô simplesmente apaixonada. Esses daqui são os filhinhos, alguns dos filhinhos da Thay, gente. Simplesmente amo. E, inclusive, dei uma escondida do Silvio, porque se ele tá aqui no escritório, ele fica com esses sprays. Eu super entendo em casa também. Mas, então, aí estão essas formas que vocês podem colocar, oferecer escalda-pés, oferecer um serviço complementar da consulta de vocês, né? Imagina que gostoso vocês estarem fazendo a consulta e estarem aí borrifando um spray no ambiente, intencionando para aquela paciente, olha, agora aqui eu vou borrifar o spray relaxamento, para a gente poder relaxar, para a gente poder me contar melhor o que está acontecendo com a tua pele, o que está acontecendo contigo, como que eu posso te ajudar. Essa pessoa pode usar aí também, quem tem, né, a oportunidade de usar o Furôs, gente, são maravilhosos para que a gente coloque aí sais, ervas, óleos essenciais em misturas e fazer essa alquimia. Usem a alquimia, a mistura de todas essas técnicas a favor de vocês, né? E os sprays ambientais que a Grazi mostrou para vocês são a linha Gaia, da Elementar, que é uma linha que eu lancei junto com a Uzibela Magô. Inclusive, as minhas joinhas são delas, queridonas. As gurias são minhas parceiras aí de vida, a gente tem uma amizade de longa data. E elas trabalham muito com esse público energético, com várias opções aí de maneiras de trabalhar com isso, cristais, ambientes. É muito bom, gente. E a gente queria fazer, na verdade, um Eu acho produto. que você terminou com o meu spray, não é possível. Gente, sério, não, eu tô falando, não faz nem acho que 10 dias que elas me mandaram esse spray, gente. Vou mandar outro já. Qual que acabou, Grazi? Eu acho que é o da proteção. De manhã ele tem todo um ritual do incenso dele. Eu acho que ele se passou nos meus sprays aqui, entendeu? Ó, esse ainda não, ó, esse ainda tem. Meu Deus, o Silvio acabando com o. A gente quis, gente, fazer aí uma tríade, né? Assim como também a tríade da alquimia, a gente tem aí mercúrio, sal e sulfuro. Então, nós temos a tríade aí na nossa linha Gaia, que são 3 sprays, um para prosperidade, um para proteção e outro para relaxamento. São essas sinergias, né? A alquimia está dentro dessas sinergias, na mistura desses óleos essenciais e em como eles foram ali, né, feitos, intencionados para que vocês conseguissem, de alguma forma, criar o ambiente que vocês precisam. Então, não é apenas vocês borrifarem um spray de ambiente para deixar aquele cheirinho bom. É um spray com intenção. Uma das coisas que eu tinha queixa, até a Maquele, que é a minha maravilhosa sócia nisso, ela tinha pedido prosperidade. Eu falei, mas por que prosperidade se a gente pode trazer mais? Né? A gente pode fazer um pouco mais, vamos alquimizar um pouco mais esse pensamento aí, vamos abrir mais possibilidades. E uma das coisas que, gente, eu vejo muita galera aí fazendo no início do mês é borrifar aí, né? Borrifar, aliás. Soprar canela. E aí, guria, eu pensei, por que as pessoas vão borrifar canela? Enfim, soprar canela, se elas podem borrifar de uma forma soltada um spray que tenha tudo isso e muito mais, né? Então, cada spray existe uma sinergia específica para ele. Nosso spray de prosperidade, ele tem canela, cravo e alecrim, justamente para fazer a abertura. Não, esse daqui, eu acho que é por isso que ele borrifou tanto, porque é maravilhoso, guria. É perfeito. Ele trava assim, ó, ele fica no ambiente. Eu gosto muito de usar durante o atendimento também. Então, dependendo do que a pessoa me traz de relato ali, eu já borrifo na maca, já coloco um pouquinho na porta antes dessa pessoa entrar. Esse campo, essa proteção, essa prosperidade para essa pessoa que está entrando ali, para ela sentir tudo isso de alguma forma. E tá, nosso spray relaxamento. Perguntar agora, a gente batendo um papo bem. Tu tem esses frascos maiores? Ou tem? Ah, tá, porque eu vou querer, porque senão eu vou querer e vou esconder do Silvio. Não, mas eu tenho sempre que quando a pessoa usa, né? E até isso eu fazia muito nos meus atendimentos também. Hoje em dia faço menos, mas eu fazia muito, que é sobre sentir o que a pessoa precisa, né? Então, às vezes, a gente tem vários aromas ali, a gente tem vários óleos essenciais, e, por exemplo, é uma paciente nova, você nunca atendeu, você não sabe. Então, aqui a gente precisa usar da nossa intuição, né? E perguntar, né? Qual desses aqui seria o melhor, né? O que mais vai beneficiar, o que mais vai trazer realmente
o que essa pessoa está buscando comigo, né? E automaticamente a sua mente vai olhar para um e é aquele ali, né? E aí, normalmente, quando a pessoa entra em contato com aquele aroma, ela diz assim, nossa... E aí, ali ela já está recebendo aquele tratamento, né? Então, é incrível. Eu sou apaixonada, né, por Vapor de ozônio, a gente tem hoje aí, né, marcas que também trabalham com algumas características na máquina que a gente pode aplicar e também os óleos essenciais, pode estar utilizando. Claro que a gente não vai colocar essência aí, né, gente? Vamos cuidar sempre para o óleo essencial estar presente na nossa vida, porque eles são extratos naturais e os nossos sprays, eles têm essa versatilidade de óleos. Então, a gente quis trazer realmente, cada óleo tem uma finalidade, tem um campo áurico dentro de cada óleo essencial. Então, respeitando a finalidade de cada um, é que a gente fez essa alquimia de trazer cada um desses sprays, né? Fica aí o convite para vocês conhecerem. E Grazi, porque eu já estou vendo que o nosso tempo está passando, eu quero falar do ano de 2025. Porque não, eu anotei, Deus o livre, a gente não pode terminar essa live sem falar isso. Mas antes da gente entrar sobre o ano de 2025, que eu tenho certeza que tu vai arrasar aí, eu queria que tu falasse que tu também tem um spray facial, né? Explica pra gente o que é uma bruma, acredito, né, Thay? São 2 brumas faciais. A gente fez essas brumas pensando também na usabilidade agora, né, da nossa querida estação verão, que o pessoal se esquece um pouco aí de mencionar o skincare, principalmente na praia. Então a gente queria otimizar para pessoas que nunca tiveram contato, pensando também no nosso público aqui, que é mais do interior, então pessoas que nunca realmente tiveram contato com skincare e querem começar de uma forma prática. E também melhorar, potencializar o nosso skincare que a gente já faz aí no dia a dia. Então a gente tem a bruma que tem aí hemisqualano, tem alecrim e extrato de romã. E também temos a nossa bruma calmante, que possui ácido hialurônico, lavanda e camomila, para trazer aí mais tranquilidade para o final do nosso dia. Elas podem ser usadas aí em qualquer horário do dia, né? Qualquer turno do dia, mas a gente quis fazer essa mudança de energia para cada uma justamente para trazer para aquelas pessoas que gostam mais de uma sensação mais calmante, relaxante, e também para aquelas pessoas que gostam de energizar o dia, que gostam de sentir mais vitalidade. Não influencia nem um pouco utilizar uma em um horário averso da outra, mas a gente trouxe essa simbologia para que vocês tenham aquela compreensão do nosso ciclo circadiano, em que quando nós acordamos, despertamos para a vida, a gente precisa dessa energia para ir para o mundo, para começar nosso dia, para ter essa vitalidade de iniciar as nossas coisas, os nossos projetos. E à noite a gente precisa regenerar tudo isso, né? Intencionar o nosso sono, aprender a cuidar dessa rotina para que todo o nosso sistema tenha toda a regeneração necessária. Então, a gente pensou em uma linha e aí campo para 2 elementos, que são água e também a terra, né? A Gaia traz aí a energia da terra, justamente desses estratos da terra, né? E aí, agora em 2025, acho que já fica meio que a deixa que vocês vão ter mais 2 lançamentos aí, que vão ser os nossos... Arrasou! E falando um pouquinho sobre os óleos essenciais, eu até nessa nossa live me deu o insight de trazer um convidado aí para falarmos sobre óleos essenciais, mas para as pessoas entenderem como que esses produtos, tanto os aromas, quanto produtos cosméticos, quanto a bruma, né? Como que elas podem também estar agindo além, né, da nossa pele. Em 20 segundos aí, para vocês terem uma ideia, quando a gente entra em contato com o óleo essencial, em 20 segundos, ele já está agindo em todo o nosso sistema nervoso. Olha como isso é incrível, né? O poder aí dos óleos essenciais. Então, é muito mais do que um tratamento para a pele, para as disfunções aí. Ele realmente trata o nosso estado emocional, o resgate aí do nosso bem-estar. E isso é lindo, eu acho isso incrível. Eu ficaria horas aqui falando sobre isso. Mas, Thay, vamos para o nosso ano de 2025? O que tu tem para nos falar aí sobre o nosso ano de 2025? Eu estou ansiosa para saber. do meu astrológico, por mais que eu não mencione muito sobre ele, mas ele existe nos bastidores, gente. Eu peco um pouco aí, quem vai chegar talvez aí no perfil vai me conhecer a partir de agora. Por um processo bem grandioso do puerpério. Eu tenho uma menininha aí de 1 ano e 7 meses, a Elo. Então eu estou também retornando a esse mundo virtual aqui, trazendo mais coisas para vocês. Esses lançamentos foram os meus segundos filhos. Eu disse para a Maquela assim, eu acho que eu parei de novo e literalmente, né, foi um projeto que densificou aí bastante energia, trouxe muita coisa. Mas para 2025 nós temos um ano, nos despedimos de um ano bem intenso de Saturno. Para quem
conhece as vertentes astrológicas de forma alquímica, né? Em algumas outras vertentes isso muda, não são todas que trazem essa abordagem de um ano específico para cada planeta. Mas na alquimia, nós acreditamos que cada ano existe uma regência. E nessa regência, né, a gente se despede de Saturno lá em março, gente. Então, cada estação, né, a gente possui aí todo um processo astrológico e também, né, a gente precisa pensar que a despedida de 2025, quem acredita em um pouquinho mais além, não se despede, se despede lá no dia 21 e 22 de março. Então é nessa época que eu costumo dizer que eu estou vivendo o ano novo, porque ali eu sinto a mudança brutal de energia e tudo começa realmente a acontecer. Quando a gente se despedir de Saturno, que foi um ano para nos cobrar bastante, para nos trazer bastante propósito, realmente nos fazer entender o que a gente quer fazer da nossa vida e como a gente vai resolver os nossos problemas de forma prática, absoluta e sem curvas no meio disso, porque Saturno ele é um grande pai aí em cima do nosso campo astrológico, ele traz uma energia realmente paterna de cobrar sobre o que tu quer fazer sobre a tua vida e sobre o teu propósito aqui. Júpiter, que é o nosso próximo planeta, já é o grande sábio. Então é aquele planeta, gente, que vai expandir para todos os lados. E eu tive um cliente esses dias, um paciente, que eu ainda falei, Júpiter é aquele planeta que toca onde o Sol não toca. Então, se você plantou bastante, fez aí, né, todo o seu terreno, conseguiu ressurgir, gente, eu sei que esse ano foi muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, teve suas problemáticas, né, internas do nosso estado, mas quem conseguiu aí com resiliência, com paciência, passar nesses obstáculos, pode ter certeza que em 2025 vocês vão expandir demais, porque a gente está falando de Júpiter, que vai trazer aí uma versatilidade muito grande para as nossas conquistas, vai abrir muitas portas para a prosperidade, para ganhos financeiros também. Então, a galera aí, ó, que tá... Eu recebo toda a energia dessa live. Eu recebo toda a energia dessa live. Tu tem no teu mapa mesmo, tu tem Júpiter, até coloquei nos slides de uma vez, tu tem Júpiter em Leão na casa 3, e esse ano tu vai ter Júpiter na casa 2, que é a casa das finanças, olha aí, ó. Olha, bastante... a garota tá organizada nas finanças. Não, e olha só, deixa eu trazer um ponto antes de tu continuar aí, que eu acho interessante trazer. Todo ano eu traço os meus objetivos, as minhas metas e etc. E esse ano eu coloquei ali que eu iria ser organizada financeiramente, né? E fielmente trabalhei para isso, né? Hoje cuido das finanças aí de uma das nossas empresas, cuido das minhas, enfim, né? E eu costumo dizer para as minhas amigas que eu virei adulta esse ano, porque antes, meu amor, o dinheiro na minha mão era o seguinte: dinheiro foi feito para gastar, dinheiro vai e vem, entendeu? A gente só vive uma vez e assim eu ia, né? Só que a gente precisa trazer essa responsabilidade. Então, esse ano eu coloquei, olha, eu vou, né, trazer essa organização, essa responsabilidade financeira. Não era nem a organização, era a responsabilidade financeira. E de fato eu trouxe. Então, agora os meus planos, né, para o próximo ano que inicia, é de fato nutrir tudo isso, né, para que volte e aumente e cresça e prospere e por aí vai. É um ano de abrir muitas portas para projetos, para sabe aquelas coisinhas que a gente escreveu, sei lá, 6, 10 anos atrás, que a gente está pensando, depois ano que vem eu faço. Depois eu... Gente, 2025 é mesmo o ano para a gente tirar tudo isso do papel. E tirar com vontade. Se não tá pronto, vai sem estar totalmente pronto, entendeu? Porque a gente está falando de expansão, de energia de expansão. Então, o que tu abrir vai expandir. Mas com cuidado, claro, com responsabilidade. A gente sai de um ano aí de muitos aprendizados sobre isso, né? Sobre principalmente essa empatia social muito grande, esse cuidado com nós e com o outro. E a gente precisa entender realmente que é a partir disso que a gente começa a expandir. Então, não é também achar aí, jogar, né, chutar o balde, tocar o louco aí nos seus setores da sua vida, mas é ter isso com responsabilidade, com dedicação. Pensem que Júpiter é o grande sábio. Para nós, na astrologia, ele é como se fosse o nosso grande professor. Então, tudo que nós tivermos conhecimento, doutrina, dedicação, em que a gente tiver ali convicção nas nossas coisas, a gente vai conseguir exercer isso com maestria e com clareza de uma forma espetacular. Vem aí, então, um ano para a gente conseguir realmente mudar
as nossas vidas. Para quem quer mudar financeiramente, vai ser muito auspicioso para isso, com certeza. Vocês vão ver aí muitas vertentes falando, talvez, sobre outros planetas. Se apeguem, gente, sempre naquilo que o coração de vocês sentir, né? Eu me conecto com isso porque eu vim desse solo, né? Eu estudei isso e trago isso para minha vida. Para mim funciona, mas o que às vezes funciona para mim pode não funcionar para você. Então, aproveitem dessa live aí, então, também para se conectarem com o que fizer sentido para vocês, abordarem para a vida de vocês, para a vida profissional, para a vida espiritual e pessoal, o que faz sentido para vocês também. E sobre metas, né, tá? Acho que eu também queria que tu trouxesse um pouquinho da tua visão sobre isso, mas muitas vezes chega o final do ano, a gente reavalia, né, como foi o ano, traça alguns projetos, né, alguns sonhos, objetivos aí para o próximo ano. E muitas vezes a gente coloca metas muito irreais, né? Metas que seriam para daqui a 5 anos, por exemplo, e você quer traçar tudo naquele mesmo ano. Então, eu gosto muito de trazer essa visão de trabalhar com metas reais. Claro que a gente não vai anular os nossos grandes sonhos, não, mas existe um momento certo para cada coisa, né? E não colocar tantos objetivos assim, né? Tem alguns objetivos que a gente coloca como os principais. E o resto, amor, trabalha e larga na mão do universo, entendeu? Claro que a gente precisa guiar, né? Ter exatamente para onde a gente vai, ter um norte, ter um rumo ali, em cima de alguns principais objetivos, né? Eu vejo que muitas pessoas às vezes colocam lá 20, 30 objetivos. Gente, vamos começar pelo basiquinho? Principalmente se você nunca fez, né, esse tipo de trabalho de desenhar, de visualizar, né, de planejar ali o seu próximo ano. Vai pelo basiquinho, né? Começa com objetivos assim claros, metas, né, alcançáveis. Ó, se eu alcançar essa meta, a próxima meta é essa e assim a gente vai. Porque senão o que acontece? A gente vai criando bloqueios já logo no início do ano. Porque você vai traçar algumas metas e você vai ver que, tipo assim, cara, isso aqui não vai dar. E aí, automaticamente, você criou um bloqueio de que nenhuma das outras metas vai dar também. Então, traça o que é real ali, né? Metas alcançáveis aí para o próximo ano, né, Thay? Essa tua fala, Grazi, é muito de Júpiter, porque quando a gente fala de um planeta que está regente também de 2 signos, né? Júpiter é regente de Peixes e Sagitário. Sagitário, no nosso zodíaco, ele é aquele signo que dá o impulso para suas filosofias, para suas convicções, para os seus ideais, para tudo o que vocês desejam conquistar de conhecimento na vida de vocês. Então, é mensurar realmente o que é viável. Imagine que o arquétipo desse signo ele é um centauro que aponta uma flecha. Então, é apontar a flecha para o lugar onde está a vontade de vocês, mas onde vocês também conseguem ser palpáveis com esses objetivos, né? Usar dessas energias para fazer isso ser a favor de vocês. E também a regente de peixes, que para nós, de cunho mais espiritual, vai ser um ano também aí que é para nós nos conectarmos com as nossas verdades e não com aquilo que está ali longe de quem nós somos, da nossa essência, né? Trazer isso para a realidade, botar realmente ali todo o foco, toda a energia no que vocês querem expandir, mas trazer isso para a realidade de vocês, para a fé de vocês, né? Fazer isso com convicção e com a energia realmente aí que vocês conseguem alcançar, palpar cada passinho de vocês e mensurar esses ganhos. Trazer isso pro real mesmo, assim, onde eu tô conseguindo alcançar isso aqui, tô chegando nesse lugar, bom, então agora eu consigo dar mais um passo. Nunca um passo maior do que a perna da gente, mas um passo realmente viver essa energia com a maestria que ela é nos dada. Incrível! Tô apaixonada. Gente, a Thay vai deixar. Inclusive, deixa eu te perguntar, eu quero fazer meu mapa do próximo ano, que eu já quero você agindo sobre isso, entendeu? Eu vou fazer a Revolução Solar. Não sei se todo mundo conhece, mas nós temos o mapa natal, nosso mapa de nascimento, que a cada ano, né, gente, ele tem uma alteração. Então, os planetas eles continuam em movimento, tudo muda a todo momento. E a cada ano que passa, a gente tem aí uma nova energia, né? O ano, na verdade, da Revolução Solar, ele acontece a cada aniversário da gente. Então, a gente pode fazer a leitura, claro que já preparando aí virada de ano, preparando a troca de energias e tudo mais, mas a gente olha esses trânsitos aí, como eles vão influenciar de um jeito macro nos nossos pequenos objetivos, no nosso pequeno mundo, no nosso pequeno universo ali no nosso mapa astral. Ai,
Já quero. Deixa os teus contatos aí para as meninas, né? Para quem gostaria aí, tanto pacientes quanto profissionais, de conhecer um pouquinho mais do trabalho da Thay. Eu vou deixar de novo o Instagram dela marcado ali. Pela bio da Thay, né? Também tem lá o contato para que vocês tenham o WhatsApp dela. Gostaria de deixar, Thay, alguma mensagem final aí para as meninas? Usa esse tempo aí que nós temos de finalzinho agora. Quem chegar ali pelo link da bio, gurias, ali tem o meu telefone, enfim, pessoal, vocês podem entrar em contato diretamente comigo. Para quem aí também se interessou em conhecer a linha Elementar, né, quer conhecer um pouquinho mais sobre esses produtos, vocês podem entrar tanto no meu perfil quanto no da Uzi Bela Magô, que são as gurias aí que estão trazendo essas energias para a gente de forma palpável, mensurável. Elas estão lá com o estoque, né, trazendo toda a energia, colocando energia para esses produtos chegarem na vida de vocês. E também eu quero deixar, Grazi, uma frase que eu vou ler ela para vocês, porque ela é muito gigante, mas ela é de Gandhi. É um dos ensinamentos que para mim faz muito sentido. E eu acho que essa é uma das maiores verdades dentro da alquimia, dentro da nossa biologia, né? De tudo que nós somos, criamos, pensamos e vamos exercer ainda a partir do que nós viemos fazer aqui. Então, mantenham seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos se tornam palavras. Mantenham as suas palavras positivas, porque as suas palavras se tornarão atitudes. Mantenham as suas atitudes positivas, porque suas atitudes é que se tornarão seus hábitos. E mantenham, gente, os seus hábitos positivos, porque são os seus hábitos que tornarão os seus valores. Essa frase também está no livros que a Grazi fala bastante também. Eu já li esse livro. Ai, que cortou bem na hora. Biologia da Crença. É um maravilhoso, tá bem no finalzinho do livro lá também, ele traz os ensinamentos de Gandhi. Fica a dica aí para vocês também, quem quiser ler aí um livro maravilhoso em 2025, olha. Aí tá um começo da alquimia, gente. Exato, eu amo esse livro também. Tá, e quero te agradecer imensamente pelo teu conhecimento, né, por disponibilizar o teu tempo. Sei que tu tem uma baby pequenininha aí que, né, depende de ti, do teu tempo aí também. Então, quero te agradecer muito pelo teu tempo e disponibilidade. E principalmente pela tua vontade, pela tua simplicidade em compartilhar um conteúdo tão magnífico, de uma forma tão leve, espontânea. Parece que isso tudo sempre fez parte de ti, sabe? É uma coisa tão natural, é uma coisa que tá sempre tudo ali na tua cabecinha, sabe? Então eu admiro muito, eu espero de coração, eu sempre repito isso, mas eu espero de coração que o teu trabalho chegue a mais e mais pessoas, a milhares de pessoas. Estou esperando ansiosamente pelo teu curso. Serei a primeira a estar lá. Mesmo que eu não vá aplicar, mas eu terei o maior carinho, o maior prazer em te ouvir, assim como eu tenho prazer aqui. Ficaria a manhã inteira conversando contigo. Eu desejo as melhores coisas do mundo e do universo para ti, porque tu fez muito bem, tu me faz muito bem, faz bem para minha família. E realmente isso não tem preço no mundo que pague. Então, só posso te agradecer e desejar que outras pessoas também conheçam o teu trabalho aí. Obrigada, minha linda. Nossa, para mim ela é a maior referência, né, no campo da cosmetologia, de tudo, mas eu acho que nem tu entende o quanto. Peraí. O Fórmula, gente, ele mudou realmente, virou aí uma chave na minha vida. E foi a partir disso que eu encontrei também a alquimia, que eu encontrei, acho que, o propósito que eu vou levar para minha vida e que eu vou levar para minha filha. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigado para todas que assistiram aqui, que vão assistir. Gente, eu sou uma mãe ainda, então, assim, eu sou mais emocionada do que o normal. Toda boba. Então, muito obrigado mesmo de coração para todas as que estão aqui. Espero que 2025 seja um ano de muitas aberturas para todas vocês, que a prosperidade adentre a vida de todas vocês e que vocês possam fazer usufruto da alquimia, da natureza, a favor dos atendimentos, da vida de vocês num todo. Obrigada. Amém. Eu recebo toda a prosperidade e energia dessa live. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma virada de ano de muita paz, de muito amor aí ao lado das pessoas que vocês amam. Que vocês possam encontrar a tranquilidade dessa virada de ano e que seja realmente um ano muito próspero e abundante. E que você saiba trabalhar aí para evoluir o seu pessoal e o seu profissional também. Amo vocês, amei essa nossa convidada, tá bom? Em seguida, esse episódio vai estar disponível aí no Spotify e no YouTube. E que vocês tenham novamente uma semana muito, muito abençoada. Um beijo para vocês. Beijo, Thay. Beijo, Dona.